Saudações, fã do horror! Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado pintando na sua telinha do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre folk horror, o horror folclórico. O horror que o Bob Dylan tocaria. Horror de fazendinha. Horror de fazendinha. O horror de sai da minha propriedade. Aproveitando a estreia de Midsommar, o mal não espera a noite. E eu espero que você não espere para se inscrever aqui no nosso canal e ative a notificação que logo depois da vinheta a gente está de volta para desenrolar esse assunto. Ontem, quinta-feira, estreou Midsommar, o mal não espera a noite, que a partir daqui pra frente eu vou chamar só de Midsommar, porque eu me recuso a falar todo o resto, né, daquele... Gerou até a polêmica, né, de qual que é o subtítulo aí no caso. Qual que é o nome do filme e qual que é o subtítulo? Quem vem antes? Ele trocou, né? Eles botaram o subtítulo em cima. Ainda não, tipo, eu acho que Midsommar tá escrito menor no post oficial, pelo menos aquele que tava do lado da sessão ali. Eu acho que todo mundo vai acabar chamando de Midsommar. Solstício de verão. Meio verão. Meio verão. Meio verão nórdico. É meio verão nórdico. É só ver. Que é um filme muito foda, mas tem tem as suas ressalvas. É um filme foda, ponto. Tem suas ressalvas. A ressalva é, se você for esperando o novo Hereditário, aí vai ter essa ressalva. Exato, isso é a primeira coisa que você tem que colocar em mente. Eu falei aí também no episódio do Horror View, que também tá aí no ar. E não é um Hereditário novo, não é aquele nível de desgraçamento mental e de carniçagem que o Hereditário te passa. Eu acho que o que destoa os dois, separa os dois em um abismo aí no meio, é que é difícil ter um vínculo com esse Midsommar. Tem ali seus adolescentes passando por situações extremas, mas o vínculo que eles têm... Jovens adultos. Passando por situações extremas, e aí o Hereditário é muito mais próximo de você associar alguma coisa própria. Não, teve bastante coisa que eu associei, por exemplo, na questão deles, e tem aquela história do relacionamento dos dois, que é relacionamento bosta, e tipo, que lixo, e a fragilidade da menina naquela situação, e o começo, etc e tal. Mas duas coisas que são bem diferentes também é a história de quanto um filme é quanto um filme é escuro e quanto outro filme é claro, né? Você coloca um contraponto ali. Mas quer saber mais sobre Midsommar, assista o Horror View, porque aqui não é não é lugar pra isso. Não é lugar pra isso. Mas recomeçou esse debate sobre folk horror por causa das suas tantas semelhanças com o Homem de Palha. Apesar de que eu acho que o filme que trouxe de volta o folk horror aos holofotes foi A Bruxa. Eu acho que dá pra cravar aí, né? Fazia tempo que não tinha nada muito nessa linha assim, que tivesse feito tanto barulho. Pelo bem ou pelo mal, né? Aquele tipo de gente. Né? Tem muita gente que vai assistir esse filme e, tipo, esse é terror, não é? Levantou muito esse debate, né? A Bruxa eu acho que levantou vários debates dentro dos subgêneros e dentro do próprio terror, assim. E eu acho que o folk horror foi um dos principais. Exato. E vai ter muita gente falando que Midsommar não é filme de terror também. Então, é crítico. É crítico. É um filme de terror, tá? Porque eu acho... Senão a gente não estaria falando aqui. Exatamente. Esse aqui é um canal de terror. No caso, você não tem... Acho que ia cair de paraquedas. E aí eu tava fazendo as pesquisas lá no background, né, pra gente sempre aqui tem informação, sempre trazer informação pra você, fã do horror, porque aqui é um canal de terror. Desde o cinema mudo já existe essa coisa de levar, o que define o folk horror? É você pegar o folclore, né, folclore e aquela coisa meio rural, né, meio distante da civilização, digamos. Isso, exatamente. E transformar isso num conto de fadas de horror, mais ou menos isso. Então, se a gente pega, por exemplo, cinema mudo, a gente deu Golem. O Golem é um folk horror, sem dúvida, porque pega lá a mitologia, né, judaica e aí faz Se você pega em termos de estrutura, o Drácula também, porque é aquela coisa a gente enquanto tipo uma sociedade aqui pé no chão, urbana, etc e tal, que vai ao encontro do desconhecido, em rumo do desconhecido. E aí, os próprios tem que dar, né? Tem que dar, senão não seria um filme de terror. Né? Que era uma coisa que o próprio Lovecraft explorava bastante, assim, tipo, essa coisa do forasteiro que chega a um lugar afastado, onde tem toda uma cultura particular ali. Uma comunidade. O Dagon é um conto de 3 páginas, se não me engano. Dá pra ter uma noção básica, assim, do que se trata
por mais que seja, ele entra naquela outra categoria de New Weird que não explica muito, né? Tipo, é uma coisa muito mais pra você expandir e tal, que é o legal do conto, mas sem dúvida, se encaixa perfeitamente, porque o Lovecraft sendo um cara muito zero superstição, né? Ele dá a entender, não, ele reforça a ideia de que o absurdo é real naquele mundo que ele cria. O absurdo cósmico, do fundo do mar, etc. E aí aí a gente tem ainda no cinema mudo, tem a Carruagem Fantasma. Clássico, né? Que não sei, tem um filme aí de um cara chamado Stanley Kubrick, não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Que é um tal de Iluminado. Que ele, se você vê uma cena de um cara batendo a machadada dessa Carruagem Fantasma, que era da década de 20, é idêntica. E o próprio Haxan, Feitiçaria Através dos Tempos, também tem muito. Também é dessa época e ele é assustador porque ele se... Não vou dizer que ele se vende, não tinha essa pretensão na época, mas ele tem muito pé no chão, assim, ele tira, como a própria bruxa, que é 100% baseado em relatos da época, por mais absurdo que você possa pensar, o próprio começo do filme já diz isso, o Haxan vai nessa linha. E eu acho que o Haxan é o que mais crava, a partir dali a gente começa a ter uma definição mais próxima do que a gente tem hoje. Eu acho que os outros ele tinha mais essa coisa da mitologia, da mitologia e tudo mais. O Haxan ele já entra na contestação religiosa, que é uma outra característica bem marcante do folclore. Exatamente. E aí... Porque é esse atrito, né, entre cultural mesmo, que gera o terror. Exatamente. A questão do paganismo, isso. A questão de seita, exatamente. E é legal que, só vou falar a última coisa do Midsommar. Não, pode falar bastante coisa. Que tá na pauta. Essa fenda, ela às vezes é tão distante, que aí traz aquele escudo da risada com aquilo que está aparecendo na tela. Então, eu acho que muita gente, inclusive já tiver assistido Midsommar, conta aí caso você tenha passado por isso, porque tem cenas ali que de tão estranhas, por conta dessa... A gente não tem contato com um afastamento muito grande, uma desconexão. Que aí vem essa defesa natural com a risada, que é extremamente problemático. Porque tem uma parte... Porque assim, eles são antropólogos, né? As crianças, os jovens adultos que estão indo lá pro festival de solstício do verão lá na Escandinávia. E depois que tem aquela cena impactante lá dos velhos de mais de 72 anos, né? Lá do penhasco... eles falam uma coisa muito interessante, que é aquilo não, mas pra eles isso é uma tradição cultural normal, eles preferem fazer isso. Imagina como eles enxergam a gente meter nossos velhos num asilo, tipo, é isso, é ali que você define. É um choque de cultura na tua cara, assim, nu e cru. Isso lembrou a Família Dinossauro, entendeu? Dinossauro é folk horror, assim, estruturalmente. É da Família Dinossauro. Que quando jogava velho no piche lá Só que aí gera um debate, né, do tipo... Pô, a gente vive numa sociedade que, em função... A medicina, ela meio que desenvolve em termos de você manter o idoso vivo. A troco do quê, assim? Sobrevivendo, né? Não é vivendo, é sobrevivendo. É muito crítico. E aí tem outras civilizações que têm respostas seculares para essa questão do idoso, da pessoa que envelhece e morre, né? Nada mais natural que isso. Cada civilização lida com isso, desse problema inevitável da sua maneira. Pois é. E aí nas nossas pesquisas a gente descobriu que, pegando essa questão desses dois pontos, do ponto da seita, do paganismo, uma coisa distante, tem 3 filmes são 3 filmes que eles chamam de Unholy Trinity, que deu origem ao folk horror britânico, como a gente conhece, que expandiu bastante esse subgênero, que foi o Caçador de Bruxas, de 68, Vincent Price, que a gente falou também no episódio do Edgar Allan Poe, que a gente tem aí o Witchfinder General, ou The Conqueror Worm, qual que você prefere? Eu acho o Conqueror Worm muito bom, mas não tem nada a ver. mas é escroto, né? Eu gosto, porque a Caçador de Bruxas já é direto e reto, e o Vincent Price com aquele chapéuzão muito louco, eu gosto. O Estigma de Satanás, de 71, que é o Blood on Satan's Claw, que é um filmaço, né, meu? Que é tipo... Também tem essa pegada medieval, né? Europa medieval, Idade Média. E um grupo eles encontram um Satan Claw, uma pata de Satã, e começa a criar uma espécie de devoção pagã no meio do... É pesado esse filme. É pesado, é muito bom. Bonitaço, assim. Bonitaço, E aí o Homem de Praga, de 73. Eu acho que todo mundo, quando pensa em folk horror, já joga direto pro Homem de Palha. Que ele abre as portas pra isso, né, pra muita gente. E que inclusive dá pra se perceber que é uma grande inspiração pro Midsommar.
Uma das. Uma das, porque... Eu diria que as maiores é a Montanha Sagrada do Jodorowsky e o Homem de Palha. Sim. São as duas grandes. Pode crer. Mas o Homem de Palha é celta, né? Não é nórdico, é celta. Outra coisa, né? Tipo, normalmente em filmes desse gênero, subgênero, a religião de onde vem as coisas, os preceitos, é bem afirmado, assim. Sim. Porque o Midsommar nem tanto assim. Eu, por exemplo, só fiz uma associação, especialmente com cultura viking, por conta de uma cena específica, porque até então parecia algo mais específico. Sim, não, e eles falam, e aquela parte, eles escrevem em runas. Não, tirando o lance runa, porque a runa é sagrada, e aí, tirando isso, que aí sim, né, dá pra ir bem pra esse lance da cultura nórdica, do folclore nórdico, especificamente em Vikings, por causa de uma cena que eu prefiro não falar, porque ela é muito chocante. Eu espero que na versão de 15 mil horas, que eu vou assistir no cinema com prazer, isso não fique fora de cena, porque tem coisa aí no filme de 2 horas e meia que não devia ficar fora de cena. E tem coisa que tem a mais, tem muita. Tem coisa de 2 horas que também então, fica fora de cena. Muito grande, cara. Esse é meu... Decupagem é crítico, tem que dar valor pra quem decupa essas coisas, pegar 15 mil horas de filme e transformar em 2 horas. Não, e que o Ari Aster falou que o original, o corte original ia ter 4 horas. Tá bom. E aí começa uma série de filmes principalmente europeus e britânicos, começa a pegar bastante por nessa pegada do folk horror. A gente tava comentando aí tem várias coisas, aí vai ter o oeste europeu, aí vai ter muita coisa da Escandinávia, porque existe muito folclore nórdico, né, e que pra eles pautam muitas das coisas que eles fazem nisso. E, por exemplo, aí a gente pega na Rússia, tem o Vi, o espírito do mal. Sim, sensacional. Que é muito... Você vê que você pega... Tem aquela pegada mesmo da bruxa lá, né? Da bruxa que é a Baba Yaga lá, né? Etc. Tem eu lembrei agora também daquela do Bava, do Black Sabbath. Quando eles falam do Vurdalak. Maravilhoso. Completamente. Folk horror. E aí a gente tem o Valerie e a Semana de Deslumbramentos, que é um filme muito bom também. E aquilo, sempre vai pegar... O folk horror, ou ele vai pegar pela estranheza de uma sociedade, hábito. De um hábito, ou vai pegar pelo paganismo /satanismo barra seita. Isso é uma coisa bem bacana. Partindo dessa ideia, até o Alucard se encaixa um pouco, né? Alucard, eu acho. Que é um baita filme, representante. É México, né? Com certeza. É legal porque aí cada país, cada cultura traz o seu tempero. E é interessante que você consegue usar isso, você poderia traduzir isso para vários países, né? Você tem, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura indígena que é muito gigantesca, assim, tem várias tribos diferentes, né? Que não são... O Hans Staden, o filme do antropólogo que vai estudar canibal. Não, tô brincando. Tem várias tribos que cada uma tem uma cultura diferente, e aí daria para você aproveitar isso. Sim. Ou mesmo os contos folclore brasileiro, né? A gente pega o Rodrigo Aragão. Ele faz bastante folk horror, o tal do folgore, né? Que a gente batizou. Então, aqui no Brasil tem muita coisa do folclore para se explorar também. Acho que a Mata Negra se aproxima mais, porque ele tem uma questão da religião ali mais forte. Se os estudantes do Canibal Holocausto fossem respeitosos como o do Midsommar, a gente teria um filme bem diferente também. Voltado para entender ali o que se passa, né? De estudar e não só dominar. Ainda bem que eles não foram respeitosos. Seria um filme bem diferente. Aquele dos índios canibais, não? Fugiu o nome agora. Green Hell? O recente. Não, de Velho Oeste. Bone Tomahawk. Bone Tomahawk, excepcional. Filmaço. Ele sai em português com um título muito estranho. Rastros da Maldade. Rastros da Maldade. Era isso, eu queria lembrar esse nome, mas não. Bone Tomahawk. Eu vi um novo desse diretor aí, por aí, que saiu esse ano, Dragged Across Concrete, filmaço com o Mel Gibson. E o outro também é bom também, Com o Vince Vaughn, né? Ele ficou amigo dele, né? Ele fez ali esse aí, Vince Vaughn. E aí é engraçado que a gente estava até comentando aqui, aí a gente falou da bruxa, a bruxa ele pega ali, você pega o creme de la creme do folk horror, né? Porque ele mesmo já se vende como a New England Folk Tale, né? Então, e aí veio essa leva. Mas é muito interessante o que a gente estava falando também de como a Escandinávia tem um monte de filme de folk horror, né? Você pega ali desde uma recente. Recente, pelo menos de 2010 pra cá. Tem muitos casos de filmes que
gera um debate, porque não é para todo mundo, é bem específico, pode ser que você goste, pode ser que não, mas eu acho que vale uma tentativa. Mas eu acho que porque eles têm uma tradição, eles se dividem muito, assim, eles mantiveram as tradições dele, seguraram mais, ao contrário da parte ocidental, que, sei lá, qual é a tradição original dos Estados Unidos, qual é a tradição original do Brasil. Lá não, lá eles são países mais antigos, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Essa é a chave para entender por que tem tanto lá. Você tem uma cultura que está se misturando com outras, mas que está lutando para resistir e não desaparecer, né, na cultura globalizada. E a mesma coisa, e você vê que também é forte nos britânicos, porque o britânico ainda tem muito da coisa dos celtas e do medievalismo, exatamente. Então você pega, talvez por isso que esses são as duas grandes fontes do folk horror. Porque é isso, você vai pegar nos Estados Unidos o quê? Você vai pegar mais o que é de folk horror, é a parte do puritanismo ali, que é exatamente a parte que a Bruna pega. Mas vem da colônia inglesa. Vem da colônia inglesa. Se você pega, assim, essencialmente, por definição de gênero, assim, todos esses filmes de caipirada muito louca, não deixa de ser, porque é aquele conceito básico. O Massacre da Serra Elétrica é um estrangeiro. Da invasão do espaço, de não respeitar aquele espaço. Mas aí não entra no a folclore questão da cultura, né? Do embate cultural. Muitos filmes não exploram esse lado, com certeza. Como é que chama? O Nó do Diabo. O Nó do Diabo. Eu acho que tem um pouco. Não é 100%, mas ele tem um pouco dessa... Em alguns dos segmentos. Alguns dos segmentos tem. Tem. É que é difícil você pegar no Brasil, porque o folk horror no Brasil ele tá muito ligado à tradição oral, né? É uma coisa que, tipo, não conseguiram pegar isso e botar ainda no cinema, não sei o porquê, quer dizer, a gente sabe o porquê, mas não vamos entrar nesse mérito. Ou então pega uma coisa emprestada da Europa, como fez As Boas Maneiras, né? E traz pra cá, sim, de Boas Maneiras. Aqui, não deixa de ser é meio uma coisa de... Meio não, né? Ele lida com a história como se fosse um conto de fadas, além da ponte, além do rio... mas pegou uma tradição europeia e trouxe pra cá. Porque a boa parte das nossas lendas, ela tem essa contestação religiosa. A mula sem cabeça, que é um dos animais folclóricos mais bizarros que tem, ele tem toda essa questão da sedução do padre, quando ele... Que o lobisomem vai pra esse lado. O lobisomem também, o lobisomem algumas das versões. versões. Então, tem muito material, mas a gente não tem uma cultura de gênero, de cinema de gênero que explora isso por N questões aí. Mas, por exemplo, você pega filmes que são meio que difíceis, não diria intragáveis, mas difíceis de serem assimilados, tipo November, ou esse Hagazussa aí, o mais recente. Intragáveis é um bom... Assim, o que eu quero dizer com isso é que você tem que estar disposto pra ter uma explosão imagética, de ter, assim, coisas novas na sua vida, de que talvez aquilo você não vá ter um entendimento, que você precisa de mais conteúdo ali, precisa de uma bagagem pra conseguir entender o que está se passando. Você começa com aquele track esquisito andando lá, aquele negócio... E tudo ali tem um porquê de ser. Se você estiver disposto a explorar esse universo de possibilidades, aí você vai ter um filme completamente diferente. Se não, aí o que a gente conversou, que é bem direto, e é difícil pra folk horror ser assim, por isso que o Homem de Palha é tão admirável, né? Porque qualquer fã de terror assiste aquele filme e fica impactado. Funciona, né? É aquele Headhunter. Headhunter, deu filme desse ano. É um filme com orçamento baixo. Medieval. Que conversa com esse lance do medieval que a nossa geração entende muito, que é post-Tolkien, assim, né? Que cresceu lendo O Senhor dos Anéis e cresceu vendo filmes do Senhor dos Anéis no cinema. Ao mesmo tempo que também é muito local ali. E se você pega por esse princípio, até o taxidermista tem elementos aí também, né? São várias gerações, quando volta lá atrás, tem coisas específicas disso. E aí dessa leva que você falou do Hagazussa e do November... Esse é difícil. O November ele é mais... poético. Tem mais apelo, tem mais coisa imagético. Acontecendo. Inclusive tem um ator que eu amo lá, que eu gostaria de ver mais dele, deveria falecer mais, que é o cara do Centopeia Humana, que ele é extremamente... característico, legal de ser filmado, um rosto filmável, assim. E é preto e branco, isso. Né? A fotografia é lindíssima. O Hagazussa é mais complicado, cara. Tipo, tem partes ali que você... Que é isso, cara? Tipo, a minha bagagem é muito limitada com relação ao folclore nórdico para assimilar um negócio desse. Mas tá aí pra ser degustado. Assim. Tem também o Vale das Sombras. Esse é demais, cara. Essa é uma perspectiva do lobisomem que também é interpretativo, que eu nunca tinha visto. E é engraçado... E da infância, da perda da inocência. Isso, porque o protagonista é um menino que ele não parece bem uma criança, parece que já é um adulto, assim. Como ele se porta, como ele reage às coisas, aquela cara
cínica e fechada e fria. É o contrário da sociedade moderna, que cada vez mais os adultos estão parecendo crianças. Então... Isso serve como crítica social ainda. Aí, tá vendo? E aí ele vai atrás, tem todo o lance do irmão mais velho, que ele tinha um endeusamento, o que aconteceu? Ele desapareceu, e ali está muito próximo da floresta, né? E tem toda essa mística da floresta. Né? A sociedade é muito próxima, é uma cidade muito desenvolvida, que as pessoas são muito ricas, com a floresta, tradições seculares lado a lado. Por isso que é tão, não vou dizer fácil, mas tá tão próximo que fazer é simplesmente uma extensão da vivência dessas pessoas. Por isso que os filmes saem tão especiais. Assim, né? E aí, a vila? Encaixaria, né? Foi. Eu acho que ela tem, ela molha o pezinho ali, mas não... eu acho que não porque ela não é. Ela é um embuste, né? Mas enquanto você tá não, embuste no sentido de que não se passa mesmo. Mas eu acho que quando você entende o que ele é, eu acho que ele fica muito mais... Seria quase o contrário, né? Seria, não, vamos manter as tradições aqui. São perspectivas diferentes, sim, com certeza. Exatamente. Eu acho um filme rico nesse sentido, eu acho que se encaixa. Eu gosto bastante desse filme, eu acho muito E é bonitíssimo, aquela atriz estava começando, concordo, eu gosto bastante também. E a gente tem também aí um especial sobre Shyamalan, que a gente falou, do Sexto Sentido também. Eu lembrei daquele Tale também, que é um dinamarquês, que também é isso, que os pessoal, eles encontram uma mulher com rabo. Não vi esse, mas eu vi o cartaz. Então, eu não vi esse filme. Que também é bom também. Também pega-se da mitologia, do folclore ali nórdico, é bem bom também. E eu lembrei um outro que é aquele... Quando os animais sonham, que é da menina lobisomem também. Que eu vi, eu acho que é Wildling, o nome em inglês, alguma coisa assim. Não, é When the Animals Dreams. Então, que é o Deixa ela entrar de lobisomem. Isso. Essa que é a definição. Mas pesado, hein? Falar um negócio desse, o filme já vem com um fardo aí. Então. Quais as chances, né? Mas é bom, é bem bom também, que diz que tem uma criatura, que é a menina, que é um lobisomem. Então dá pra encaixar em um Trollhunter da vida. Dá pra encaixar. O Trollhunter tá pro Red Hunter. É mais ou menos a mesma. E o Fronteira, que eu nem acredito que eu vi esse filme no cinema, que é um anime, com certeza um dos que eu mais gostei. Falando de Deixa Ela Entrar, né? Que é do mesmo roteirista, do escritor. Um livro baseado... Esse Fronteira é especial, cara. Porque esse lance do troll, culturalmente falando, né? Não o troll pós-internet 2.0, é legal a perspectiva da Noruega, da Suécia para isso, para essa criatura. Porque eu sou da opinião que o ser humano não é criativo o suficiente para criar nada. Ele tirou isso de algum lugar, nesse sentido. Ele se baseia de dragão a um troll, qualquer diabo de coisa. E aí é legal trazer isso para os dias de hoje. E é um desafio muito grande, né? Você pegar algo secular e botar na sala da tua casa e fazer funcionar, fazer ter sentido. Não, mas como são jovens os protagonistas, igual o Trollhunter, né? Sim, exatamente. E a gente vai muito de encontro, que o Rodrigo estava falando. O Rodrigo é o nosso vira-lata preferido, né? Sobre um dos motivos do folk horror tá voltando também bastante, né? Eu acho que a gente teve um exemplo muito claro aí na semana passada, né? Da tentativa de censura, um quadrinho na Bienal feito por questões religiosas, totalmente arbitrárias, que mostra uma necessidade de das pessoas de artes assim reagir contra essa contestar essa opressão religiosa assim, né? Embora o pessoal fale muito nossa, como é que fala, cristofobia e tal. Cristofobia. Vamos com calma, né? Tá muito mais pelo contrário do que... gente, é tipo racismo reverso, cristofobia. Vamos com calma. E aí eu acho que foi o que desencadeou essa nova onda de folk horror. Que é uma coisa mundial, né? Se você parar pra pensar. Mundial e multimediática, porque videogame tem abordado bastante isso de uns anos pra cá, não só em jogo indie. Lá no programa de Charles Manson eu falei sobre um jogo indie chamado Church in the Dark, que vai bem pro lado religioso. Mas se você pega uma das maiores franquias da geração atual, que é Far Cry, o quinto jogo da série aborda muito isso. Uma sociedade isolada nos Estados Unidos de fanáticos religiosos e que estão se preparando para o fim do mundo, para o apocalipse. Basicamente essa é a premissa. E esses caipiras religiosos fanáticos são um bucha de canhão para chegar lá e exterminar todo mundo. O Resident Evil tem seu folk horror com o Resident Evil 4, uma vila recôndita na Espanha, que eles cultuam um achado pré-histórico, um parasita encontrado que domina e tem um certo controle, total controle para a vítima do parasita. Silent Hill talvez seja a mais famosa das ordens dos videogames, né? Por mais que a franquia não seja só pro lado religioso,
o primeiro jogo força muito essa ideia, o filme também foi muito por esse lado e acabou ficando famoso por isso, né? A Silent Hill associado a esse fanatismo religioso também secular. Então, e é legal porque Silent Hill se passa nos Estados Unidos. Porque tudo ali naquela região do Maine. A Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é o resquício disso. Resquício do folk horror americano. E aproveitando de novo essa coisa da mitologia nórdica, a gente tem o Ritual, né? Puta filme tá lá na lista dos melhores filmes do ano passado. Ah, que saudade de 2018 me bateu agora. Saudade do meu ex. Bons tempos. E o Ritual, ele, por algum motivo, ele não estreou aqui no Brasil na Netflix, é uma produção da Netflix, né? E eu acho que foi naquela ideia do Ted Bundy de que talvez passaria no cinema aqui e acabou não passando, mas aí teve o Apóstolo também, que veio, já estreou de cara aqui, que também é um outro também tem essa pegada do fanatismo religioso total, né? E o Ritual é interessante que o que desencadeia o filme é justamente essa coisa da sociedade moderna, né? Uma questão de violência da sociedade moderna, e a culpa disso leva os caras a tentar se conectar à natureza, né? Às raízes. E por causa que era a ideia da pessoa que foi um dos amigos dele que teve faleceu e aí eles querem ir lá, e aí eles entram naquela... Aliás, o lance do nórdico, do folclore, é um detalhe, diria. É realmente muito impactante, mas acaba entrando mais para um ato final ali. E o lance é a chegada até lá, né? Essa caminhada... Aquela cena da cabana no meio ali, quando cada um encara sua culpa de uma forma. E a criatura, né, também depois. Uma criatura sem igual. E eu lembrei agora daquele filme do Corin Hardy, que é o Floresta de alguma coisa, que é do diretor da Freira, que também é tipo, é um conto também é um conto folclórico irlandês, de umas criaturas que vivem ali naquela... The Hollow? The Hollow, exatamente. Sim. Só que eu não lembro, é Floresta de alguma coisa. É uma floresta... Do bebê, né? Do bebê, exatamente. Porque e aí tem muita aquela coisa de... O lore conta bastante coisa de folclore também, a série da Amazon Prime, que tem um livro também E tem a série também, produção HBO Ásia, chamada Folklore. Que aí sim, cada episódio é de um país, especificamente sobre uma criatura folclórica do seu país. Não se encaixa tanto assim, porque acaba sendo mais de monstro, de ser sobrenatural, de possessão demoníaca. Mas também é bem interessante. Tem produção da Indonésia, das Filipinas, Tailândia, é bem interessante. Lá a gente vê que o folclore é outro, né? O folclore é mais a coisa do espírito mesmo. Os quadrinhos do Hellboy tem bastante disso em algumas histórias, né? Porque o Mignola, ele é fã de folclore, ele é um pesquisador, assim, profundo conhecedor do tema, e ele sempre traz, quando se encaixa ali, o Hellboy para enfrentar alguma coisa assim, e acaba mergulhando na questão da religião, da seita, da sociedade diferente. Né? Muito bom. Bacana, legal. Acho que deu pro fã do horror notar uns filmes aí, tô nessa pegada, nessa onda de folk horror. Se gostou do Midsommar, se achou estranho o suficiente para ir atrás, desbravar mais, eu acho que é sempre interessante. Acho que é uma pessoa que sai do cinema no Midsommar com uma interrogação na cabeça, ou com, tipo, o que é isso? Será que isso é possível? Isso acontece nesse planeta que eu vivo? Tipo, acho que o filme foi bem sucedido. Exato, exatamente. E aí, não sei se não assistiu Homem de Palha, assista, porque é... O original? É o original. Tem essa, perguntei pro Marcos. Eu não vi o remake do Nicolas Cage, apesar de gostar muito. O Sacrifício. Eu não tive coragem. Sacrifício, eles colocaram o título... O ato de você assistir o filme. Mas eu vi a cena das abelhas, porque eu devo ter encarado uns BuzzFeed. Ela não tá no filme, né? A cena das abelhas. Foi cortada na versão final? Acho que ela... Então tem um Director's Cut? Tem um Director's Cut. Nicolas Cage's Cut? Eu não lembro. Eu acho que não faz. E a Ellen Burstyn fazendo o papel que era do Christopher Lee, né? É tipo ver a Mia Farrow no remake da Profecia. A continuação do Homem de Palha, vocês já chegaram a ver? Chama Wicker Trip. Eita. Eu tenho isso lá pra ver, eu nunca tive coragem de ver, porque é baseado num livro do mesmo escritor, com o Christopher Lee, dirigido pelo mesmo cara. Só de ter o Christopher Lee já vale a pena. Eu nunca parei pra ver. Também nunca vi. Aí, tá aí, até a gente já tem. Eu tenho, eu sempre saio com listinhas mentais daqui. Então é isso aí, Fandor. Agora faça a liçãozinha de casa aí também, se quiser assistir alguns outros folk horror. Diz pra gente o que você achou do episódio aí nos comentários. Esquecemos alguma coisa aqui? Avisa aí, fala, tem aquele filme bacana, tal, não sei o que, não sei o que lá. A gente vai monitorar aí o que vocês têm pra dizer, deem dicas, sugestões. Semana que vem a gente tá de volta para mais um episódio do Trash Modernizado. Siga a gente no Instagram até lá. Mais uma vez, nunca é
demais. Se inscreve aí, meu filho, e ativa a notificação para receber os próximos vídeos. Até o próximo episódio. Tchau.